Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que toca muita, mas muita gente mesmo. A jornada de se entender a partir de um diagnóstico de TDAH que chega mais tarde na vida. Sabe, no momento em que a gente finalmente está falando mais abertamente sobre saúde mental, para muitas pessoas, esse diagnóstico não é só um nome, é uma revelação que vira o jogo. Essa frase é poderosa, né? Ela resume perfeitamente o sentimento. É como se de repente alguém entregasse o manual de instruções de um cérebro que sempre pareceu funcionar de um jeito diferente. É finalmente entender por que é tão difícil começar uma tarefa, mesmo querendo muito, ou por que certas coisas simples parecem uma montanha. E isso geralmente acontece depois de uma vida inteira de perguntas sem resposta. Então, vamos começar por aqui? O que realmente significa quando as peças desse quebra-cabeça finalmente se encaixam, mas já na fase adulta da vida. Basicamente, o diagnóstico tardio é isso. Os sinais que estavam lá desde a infância nunca foram lidos da forma certa. Não é que o TDAH apareceu do nada, sabe? Ele só estava escondido ou era mal interpretado, muitas vezes como preguiça, falta de disciplina ou até como se fosse só o jeito da pessoa ser. E olha, isso não é algo raro, não. A estimativa é que cerca de 10 milhões de adultos vivam com TDAH. Para ter uma ideia do que isso significa, é muito provável que todo mundo conheça alguém que está lidando com essa condição. Isso mostra o tamanho da questão e quanta gente pode estar por aí lutando sem saber o motivo real. E essa é a pergunta que ecoa na cabeça de muita gente depois do diagnóstico. Poxa, mas por que ninguém percebeu antes? E a verdade é que existem motivos bem concretos para isso ter acontecido. O mais interessante aqui é como esses fatores se misturam e criam uma espécie de cortina de fumaça. A dificuldade de focar era a chamada de preguiça. No caso das meninas, especialmente, a desatenção por ser mais quieta acabava sendo ignorada e os sintomas viravam ansiedade. A pessoa podia até ir bem na escola, mas ninguém viu o esforço gigantesco que ela fazia por trás das cortinas. E com o tempo, claro, a gente desenvolve estratégias incríveis para compensar, né? 5 alarmes, post-its para tudo, listas complexas, tudo isso só para conseguir funcionar, o que acaba escondendo ainda mais o problema. E isso nos leva aos tipos de TDAH. Muita gente ainda pensa naquela imagem da criança que não para quieta, mas a apresentação que é predominantemente desatenta é super comum, principalmente em quem recebe o diagnóstico mais tarde. É aquela pessoa que parece viver no mundo da lua, que perde as coisas, que adia tarefas importantes. É muito importante entender que existem essas variações. Agora, um ponto fundamental, a genética. Já parou para pensar por que certas coisas parecem de família? Pois é, o TDAH tem um componente hereditário muito forte. Muitas vezes, um adulto só vai buscar o próprio diagnóstico depois que o filho é diagnosticado. Isso acontece porque os pais, que também não tinham diagnóstico, olhavam para os comportamentos dos filhos e achavam normal. Afinal, eles eram iguaizinhos quando crianças. Viver décadas sem um diagnóstico não passa em branco. Existe um custo emocional, profissional, pessoal, que vai se acumulando com o tempo. A vida adulta com TDAH não diagnosticado pode parecer uma série de batalhas que a gente não entende, sabe? Aquela inconstância no trabalho, a dificuldade de pagar as contas em dia, os relacionamentos que vivem em crise, tudo isso vai alimentando um ciclo muito pesado de frustração e autocrítica. A pessoa acaba se sentindo inadequada sem saber que na verdade está lidando com um desafio neurobiológico real. E então vem o diagnóstico. E para muitos, a primeira sensação é de um alívio imenso. Como diz esse relato, é a chance de, pela primeira vez na vida, trocar a culpa pela compreensão. É poder olhar para trás e ter um pouco de compaixão consigo mesmo, entendendo que as dificuldades eram reais e não uma falha de caráter. Mas essa experiência não é a mesma para todo mundo. Para outros, como a gente vê aqui, o diagnóstico traz à tona uma frustração enorme e um luto por tudo que se perdeu, pelo apoio que nunca chegou na infância ou na adolescência, quando talvez fizesse mais diferença. Esse outro relato mostra muito bem como o TDAH não é seletivo, ele se espalha por todas as áreas da vida. A dificuldade de manter uma rotina, por exemplo, impacta a carreira, que impacta a vida financeira, que impacta os relacionamentos. O diagnóstico tardio, então, permite finalmente ligar esses pontos, enxergar um padrão onde antes parecia existir só o caos. Então, a gente chega nesse paradoxo emocional. De um lado, o alívio de pensar, ufa, finalmente tem uma explicação, não só uma pessoa preguiçosa. E do outro, o luto de se perguntar, nossa, por que ninguém viu isso antes? E todas as oportunidades que eu perdi.
As duas emoções são super válidas e fazem parte desse processo de redescoberta. Diante de tudo isso, a grande pergunta é: como buscar essa clareza? A boa notícia é que existe sim um caminho estruturado para isso na vida adulta. O primeiro passo, e o mais importante, é achar um profissional que realmente entenda de TDAH em adultos. E vale lembrar, procurar ajuda é um ato de coragem. A avaliação em si não é uma coisa rápida. Ela envolve uma análise bem detalhada da história de vida. E depois, o apoio terapêutico é vital para ajudar a navegar por aquela montanha-russa de emoções que a gente falou. Uma avaliação bem feita vai muito além de só procurar o TDAH. É quase um trabalho de detetive. É preciso olhar todas as pistas, não só a mais óbvia. Mais de 2/3 das pessoas com transtorno têm pelo menos mais alguma condição junto, como ansiedade ou depressão. Por isso é tão importante identificar e tratar tudo em conjunto. E aqui, um aviso muito importante. Aqueles questionários que a gente acha na internet podem até ser um bom ponto de partida para a gente refletir, mas eles nunca, de jeito nenhum, substituem uma avaliação profissional. Autodiagnóstico pode ser perigoso. Só um profissional qualificado pode dar um diagnóstico real e seguro. Bom, vamos para a nossa última parte e olhar um pouco para frente. Como é que esse diagnóstico, mesmo chegando tarde, pode ser um verdadeiro ponto de virada para o futuro? Com o diagnóstico e o tratamento correto, seja com terapia, medicação ou uma combinação dos dois, a pessoa finalmente consegue desenvolver as ferramentas que sempre fizeram falta. Isso pode significar, por exemplo, terminar aquele projeto que está na gaveta há anos, ou conseguir ter uma conversa calma e produtiva com alguém em vez de uma briga explosiva. No fim, é sobre ter mais controle sobre a própria vida. E essa frase resume tudo de forma brilhante. O passado não muda. As dificuldades, as frustrações, tudo aquilo aconteceu. Mas se o diagnóstico te dá uma nova lente para olhar para esse passado e, mais importante ainda, uma caixa de ferramentas nova para construir um futuro bem diferente. E a gente encerra com essa reflexão. O diagnóstico tardio de TDAH é, acima de tudo, uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. E com esse conhecimento, abre-se a possibilidade não de apagar o que já foi escrito, mas de começar a escrever os próximos capítulos de uma forma muito mais consciente e, principalmente, mais compassiva consigo.